Tem gente que achou ruim, porque eu coloquei lá no grupo lá. Eu sinto muito, perdoa a bênção, né? Porque daqui a pouco vai começar a campanha tão especial, perdoa a bênção. Eu não vou colocar de volta no grupo. Agora eu pirrei. Pirrei agora. Bem, queridos. Logo começa a campanha nova. Lucas 17, versículo de número 20. Na verdade, eu vou ler até onde eu quero chegar. Certo? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está ensinando sobre a segunda vinda. Primeiro vem o arrebatamento da igreja. É o próximo evento que nós estamos esperando. É o arrebatamento da igreja. Jesus vem buscar seus escolhidos, a sua igreja. E tem uma outra vinda, que ele virá no final da grande tribulação. Ele vem junto com os santos para lutar em favor de Israel. Mas ele está ensinando sobre a segunda vinda. E ele aqui, eu vou ministrar especificamente, não vou falar sobre o reino, não vou falar sobre Noé, eu vou falar sobre a mulher de Ló. A mulher de Ló, todo mundo conhece a história. O que ela virou? Tá vendo? Se você for lá embaixo da escolinha, eles sabem também. É uma história bastante conhecida, mas tem uma lição muito grande para nós aprendermos. E ele diz: lembrai-vos. Lembrar aqui não significa só colocar na mente, mas significa tomar isso como uma advertência. Quando Jesus falou lembrar, não é como eu fiz agora. O que aconteceu com a mulher de Ló? Todo mundo sabia. Não é disso que Jesus está falando. Quando ele fala lembrar, ele está chamando isso como uma advertência. Mais precisamente para a gente aprender com um exemplo. Com o exemplo da mulher de Ló. Aliás, vou lembrar para vocês que nós temos 4 maneiras de aprender. Eu já ensinei isso várias vezes. Mas como eu nunca perco tempo, eu vou ensinar de novo. Nós temos 4 maneiras de aprender. A primeira maneira que a gente tem que aprender é com os exemplos dos outros. E a Bíblia está cheia de exemplos para você aprender. Vários personagens tem na Bíblia para você aprender. Por exemplo, você pode aprender com Saul. Começou bem. Até que você pode aprender com Salomão, o homem mais sábio da terra, que acaba a sua vida dizendo: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então a gente aprende muito e olhando o exemplo dos outros, até mesmo alguém que está próximo da gente. A gente olha o que a pessoa passou e fala: não quero isso para mim. Mas tem gente que faz que
gosta de sofrer. Quer fazer o que o outro fez, para ver se tem o mesmo resultado. Tem, irmão, o mesmo resultado. Mas a gente aprende muito com os erros dos outros. A gente aprende, irmão, com os próprios erros. Os próprios erros. E aqui eu gosto de trazer sempre Davi, não é? Pedro, lembra? Negou Jesus 3 vezes, apesar de ter sido alertado que isso aconteceria, que ele negaria Jesus, e ele foi alertado pelo próprio Jesus. Pedro, Satanás pediu para se andar contigo. Jesus alertou por várias vezes, mas ele errou. E quando Jesus vai lá em João capítulo 21 confrontá-lo, lembra? Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Ele aprendeu, irmão, e não falhou mais. Aprender com os próprios erros. Isso é muito bom. Quando a gente erra uma vez e não erra naquela mesma coisa de novo. Difícil quando a gente erra sempre na mesma coisa, porque não aprendeu com os próprios erros. A gente aprende também, irmão, de uma forma mais difícil. Aqui está em Apocalipse 3,19. E Jesus disse: eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Aprender com a disciplina de Deus. Aprender, irmão, com a correção de Deus. Aprender com a crise. Aí vai ficando cada vez mais difícil. Se não aprendeu com os erros dos outros, não aprendeu com os próprios erros, não aprendeu com a disciplina de Deus, então vem o caos. Por exemplo, você tem para lidar de caos, pastor? Te dou logo 2. Um bom e um ruim. Jesus está sendo crucificado entre 2 homens. É um caos para aqueles 2. Para Jesus não. Para Jesus foi a salvação da nossa alma. Né? O sofrimento dele trouxe salvação para nós. Mas para aqueles 2 homens era o caos, era o fim, porque era a morte, agora era a morte. Mas um deles aprendeu com o caos. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Já o outro, nem com o caos, a criatura não aprendeu. Vai, Senhor Cristo. Essa aí. Vai. Tem gente que não aprende nem com o caos. Mas essas são as 4 formas de aprender. E aqui Jesus está dizendo para lembrar que é para a gente aprender com o que aconteceu com a mulher de Ló. É para a gente olhar para ela e não fazer a mesma coisa. O que foi que ela fez? Vamos ver. Não apenas olhou. A gente, quando fala da mulher de Ló, a gente acha que foi isso, né? Olhou para trás e pronto. Não é isso exatamente que esse negócio quer dizer. Ô, querido, essa mulher era uma mulher que tinha a bênção. Primeiro, a Bíblia diz que ela tinha um marido justo. Diz, pastor? Claro que diz. 2 Pedro 2,7. O justo Ló. Ela tinha um marido justo. Uma mulher sábia. Uma mulher tinha um marido sábio, um marido justo. Uma mulher que era abençoada, irmão. E ela tinha mais bênção. Ela tinha parentes que tinham aliança com Deus. Eu me conformo. Abraão e Sara. Ela tinha parente daqueles que você pode bater na casa, pedir oração e vai dar certo. Parente bom é esse, irmão. Vou te dar a dica de parente bom. Quer ouvir? Parente bom não é aquele que te chama para o churrasco. Parente bom é aquele que você sabe quando a coisa estiver ruim pro teu lado, você bate na porta dele, ele está lá para orar por você e está certo. Isso é parente bom. Certo, querido? Pastor, você tem alguma coisa contra churrasco? Nenhuma, irmão. Aliás, a minha dieta é proteína só. Carne. Tem nada contra churrasco. Só que parente bom é aquele que você sabe que ora por você. Parente bom. E ela tinha parente bom. Ela teve um privilégio que poucos tiveram na vida. Deus veio pessoalmente avisar que o negócio ia ficar ruim pro lado deles. Pensa, você bateu um anjo na tua porta, ó, Deus mandou te avisar que vai cair fogo do céu, sai daí.
não está em Gênesis capítulo 19. E ó, não é a primeira vez que ela foi salva, hein? Foi a primeira vez. Agora de novo. Deus é bom, né, irmão? Deus é bom. A gente é rebelde, mas Deus é bom. Verdade? Fala a verdade. Muito bem, irmão. Mas não adiantou nada disso, né? Por quê? Quando ela foi avisada, ela não levou a sério o aviso de Deus. Ó, é um conselho? Não, pastor. Se o conselho fosse bom, eu comprava. Mas eu vou dar mesmo assim. É um conselho? Obedeça a Deus quando Ele falar. Deus mandou o anjo na porta deles. Mais sério ainda, o anjo catou na mão deles para arrancar eles de Sodoma. A mulher não olha para trás. Por que ela fez isso? Amou mais um. Ela não olhou para trás por mera curiosidade. Ela olhou para trás, irmão. Ela estava apegada àquelas coisas. Presta atenção, ela saiu fisicamente da cidade, mas a cidade não saiu do coração. É quando alguém até vem para a igreja, o coração ainda está cheio de dificuldade. E aí, irmão, uma hora cai. Uma hora cai. A pessoa começa a sentir saudade da velha vida. Ou aquele sábado que eu passava no forró. Estou mentindo? Ou balcão do boteco. Pastor, é engraçadinho hoje, né? Quem sente falta disso, pastor? Ah, se voltou para trás porque estava sentindo falta. O Ronaldo está falando que ele não sente falta do balcão do boteco. Ele está só lá assim, ó. Mas olha, tem tanta gente que voltou para trás, tem saudade das migas. Saudade das migas, que levou para o inferno aí, Deus tirou do inferno. Tem saudade daquelas migas lá, que o povo da igreja não é bem legal, sabe? Mas aquelas migas que eu tinha. Né? Entendeu, querido? Tem saudade. As pessoas caem porque tem saudade. Por quê? Porque saiu do forró, mas o forró não saiu do coração. Mas aí toca um. A Flora que está falando aqui, irmão, não tem nada com isso. Amém? E também, irmãos, ela relutou muito em obedecer quando Deus mandou sair de Sodoma. E quanta gente que não faz isso? Avisa, sai daí, para com isso, faz isso, sai daí, não faz isso, para com isso, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, não faz isso, sai daí. A pessoa reluta em obedecer a Deus. Reluta. Tem aquele, né? Ficar apegado, sabe? Apegado às coisas do mundo que não são ruins na sua grande maioria. Não é ruim, não. Mas a maioria delas não é lícito. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, pastor, mas tem nada demais. Sabe, não convém.
isso que a gente insiste, irmão. Sai daí depressa, sai daí depressa. Para que não haja essa divisão, entende? Essa mulher, irmão, perdeu a vida para sempre, perdeu tudo para sempre, perdeu tudo. Até a vida eterna, perdeu tudo. Perdeu tudo. Quem quer seguir Jesus, irmão, não pode ter coração dividido. Olha o que diz o verso de número 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Entendeu, querido? E aí, irmão, eu tenho algumas coisas para dizer para você, para me encerrar, que acabou o meu tempo. Primeiro, irmão, se você pôs a mão no arado, não olha para trás. Não olha para trás se você pôs a mão. Não olha. Eu queria ler todos esses versículos que eu anotei aqui, mas nós não é um estudo bíblico, não é? Ela começou, mas não completou a carreira. Eu costumo dizer, todas as vezes que eu ensino, irmão, o que é importante não é como você começa, é como você termina. Como é que você termina? Não é como você começa, é como você termina. Irmão, tem algo mais triste ainda. Ela desprezou a graça de Deus, o favor de Deus para ela e sua família. E quanta gente que tem desprezado a graça e o favor de Deus para a sua família. Desprezado o favor de Deus. Quando Deus traz uma família para a presença dele, irmão, isso a gente pode considerar isso a graça de Deus. Mas tem gente que despreza. Ela provocou a ira de Deus, irmão. Isso é muito sério, provocar a ira de Deus. Cuide, irmão. Cuide da sua vida, para você não resistir às ordens de Deus. Cuide da sua vida. Cuide, irmão, de você ficar em dúvida quando Deus lhe dá uma ordem, uma direção. E essa ordem, muitas vezes, não vai aparecer do céu um anjo com duas asas enormes para falar com você. Deus vai mandar uma pessoa que te ama. Deus vai mandar um líder bocudo, assim que nem eu, por exemplo, para falar. É assim que Deus fala. É dessa maneira que Deus fala. Então, quando Deus falar com você, não fica hesitando, não fica esperando. Mas não é bem assim. Aí você vai ouvir alguém que pensa desse jeito, que tudo pode, que está tudo bem, que não tem problema nenhum para nada. Aí a pessoa fala exatamente o que você queria ouvir. Aí você vai dizer assim, tá vendo? Não é bem assim.